Olá, boa tarde. Eu sou o René e hoje nós vamos ver alguns exercícios sobre leis de Newton. Então vamos começar? Nosso primeiro exercício ele tem o seguinte enunciado. Associe a coluna 1 de afirmações com a coluna 2, lei da física. Coluna 1, afirmações. Afirmação 1. Quando um garoto joga um carrinho para que ele se desloque pelo chão, faz com que este adquira uma aceleração. Afirmação 2. Uma pessoa tropeça e cai batendo no chão. A pessoa se machuca porque o chão bate na pessoa. Afirmação 3. Um garoto está andando com um skate. Quando o skate bate numa pedra parando, o garoto é então lançado para frente. Agora, coluna 2 de leis da física. Terceira lei de Newton, lei da ação e reação. Primeira lei de Newton, lei da inércia. Segunda lei de Newton. A ordem correta das respostas da coluna 2, de cima para baixo, vai ser: alternativa A, 1, 2 e 3. Alternativa B, 3, 2 e 1. Alternativa C, 1, 3 e 2. Alternativa D, 2, 3 e 1. Alternativa E, 3, 1 e 2. Então, vamos conferir a resposta? A resposta da questão vai ser a alternativa D. A afirmação 1, ela está relacionada à segunda lei de Newton, que é a lei fundamental da dinâmica, pois a resultante das forças aplicadas sobre o carrinho no seu lançamento faz com que ele adquira aceleração. Já a afirmação 2, relacionada à terceira lei de Newton, lei da ação e reação, a pessoa bate no chão e o chão reage batendo na pessoa. A afirmação 3, ela vai estar relacionada à primeira lei de Newton, que é a lei da inércia. Então, há uma imprecisão nessa afirmação, porque o garoto, ele na verdade não é lançado, mas ele continua em movimento por inércia. Assim, a correspondência correta vai ser o da alternativa D, 2, 3 e 1. Vamos para o próximo exercício agora. Exercício 2. Em tirinhas, é muito comum encontrarmos situações que envolvem conceitos de física e que, inclusive, têm sua parte cômica relacionada de alguma forma com a física. Considere a seguinte tirinha envolvendo a turma da Mônica. Como a gente pode ver, o Cebolinha está no penhasco e está todo mundo falando: Cebolinha, quer parar de torcer para Mônica? Agora, supondo que esse sistema desse cabo de guerra se encontre em equilíbrio, é correto afirmar que, de acordo com a lei da ação e reação, terceira lei de Newton, a força que a Mônica exerce sobre a corda e a força que os meninos exercem sobre a corda formam um par ação-reação? B. A força que a Mônica exerce sobre o chão e a força que a corda faz sobre a Mônica formam um par ação e reação? C. A força que a Mônica exerce sobre a corda e a força que a corda faz sobre a Mônica formam um par ação e reação? Ou D. A força que a Mônica exerce sobre a corda e a força que os meninos exercem sobre o chão formam um par ação e reação? Vamos conferir a resposta? A alternativa correta é a alternativa C. A lei de ação e reação, terceira lei de Newton, afirma que as forças do par ação e reação devem ser da mesma interação da mônica com a corda. Elas agem em corpos diferentes, uma na mônica e outra na corda. Portanto, elas não se equilibram, porque agem em corpos diferentes. Elas também devem ser recíprocas, a mônica aplicando uma força na corda e a corda aplicando uma força na mônica, e elas também devem ser simultâneas. E também devem ter mesma intensidade, mesma direção, porém sentidos opostos. Então, nisso se encaixa a alternativa C. Agora, vamos para a próxima questão. No exercício 3. Na Amazônia, devido ao seu enorme potencial hídrico, o transporte de grandes cargas é realizado por balsas, que são empurradas por rebocadores potentes. Suponha que, se transportar duas balsas carregadas, uma maior de massa mzão e outra menor de massa mzinho, sendo mzinho menor que mzão, que devem ser empurradas junto por um mesmo rebocador, e considere a figura abaixo, que mostra duas configurações,
uma configuração A e uma configuração B, possíveis para esse transporte. Na configuração A, o rebocador exerce sobre a balsa uma força de intensidade FA, e a intensidade das forças exercidas mutuamente entre as balsas é FA. Analogamente, na configuração B, o rebocador exerce sobre a balsa uma força de intensidade FB e a intensidade das forças exercidas mutuamente entre as balsas é FB. Considerando uma aceleração constante impressa pelo rebocador e desconsiderando qualquer outra força que possa ocorrer nesse sistema, é correto afirmar que FA é igual a FB e F'A é igual a F'B, FA é maior do que FB e F'A é igual a F'B, FA é menor do que FB e F'A é maior do que F'B, FA é igual a FB e F'A é menor que F'B, e FA é igual a FB, sendo FA maior que F'B. Vamos verificar a nossa resposta. A resposta da questão é a alternativa D. Como a gente consegue ver pela figura e no enunciado, a massa Mzinho é maior que a massa Mzão. Então, aplicando o princípio fundamental da dinâmica, as duas configurações vêm como configuração A, onde FA é igual a massa maior m mais a massa menor m, multiplicado pela aceleração. E o F'A é dado pela massa vezes a aceleração. Agora, no sistema B, a gente tem FB igual a massa menor mais a massa maior A, e FB vai ser igual a massa maior vezes a aceleração. Logo, a gente consegue ver, por equivalência, que FB é igual a FA. E F'A vai ser menor que F'B. Porque a massa maior multiplicada pela aceleração, que é a mesma nas duas, vai causar um valor maior. Logo, FA é igual a FB e F'A é menor do que F'B. Agora, no exercício 4. Analisando as leis de Newton, pode-se concluir corretamente que alternativa A. O movimento retilíneo e uniforme é consequência da aplicação de uma força constante sobre o corpo que se move. B. A lei da inércia prevê a existência de referenciais inerciais absolutos em repouso, como é o caso do centro da nossa galáxia. C. Para toda ação existe uma reação correspondente, sendo exemplo dessa circunstância a força normal, que é a reação à força-peso sobre objetos apoiados em superfícies planas. D. Se um corpo é dotado de aceleração, esta certamente é consequência de uma ação de uma força ou de um conjunto de forças de resultante diferente de zero agindo sobre o corpo. E E. A força centrífuga é uma força que surge em decorrência da lei da inércia sobre corpos que obedecem a um movimento circular e que têm uma reação centrípeta. Vamos para a solução. A resposta vai ser a alternativa D. A segunda lei de Newton, conhecida como princípio fundamental da dinâmica, ela afirma que a resultante das forças atuantes em um corpo, quando não nula, provoca uma variação de quantidade de movimento do mesmo. Evidentemente, a mudança da quantidade de movimento resulta na variação da velocidade do corpo, o que implica no surgimento de uma aceleração. De forma simplificada, a gente pode apresentar a relação entre a resultante das forças atuantes em um corpo, a massa e a aceleração da seguinte forma: vetor R igual a massa vezes ao vetor aceleração. Ou ainda o vetor A igual ao vetor R sobre M. Dessa forma, a gente pode notar que para uma massa m diferente de zero, um vetor A não nulo só é possível caso o vetor das forças resultantes R também não seja. Ou seja, para que haja um movimento, a somatória das forças resultantes deve ser diferente de zero. Agora, no exercício 5, um corpo de massa igual a 4 kg é submetido à ação simultânea e exclusiva de duas forças constantes
de intensidade igual a 4 newtons e 6 newtons, respectivamente. O maior valor possível para a aceleração desse corpo vai ser de 10 metros por segundo ao quadrado, 6,5 metros por segundo ao quadrado, 4 metros por segundo ao quadrado, 3 metros por segundo ao quadrado ou 2,5 metros por segundo ao quadrado. A solução vai ser a alternativa E. Como a força é igual a massa vezes aceleração, a gente pode concluir que a maior aceleração vai acontecer quando a resultante for máxima. Isso é, quando todas as forças agindo, elas agem na mesma direção e no mesmo sentido. Ou seja, vai ser um somatório. Então, a gente vai colocar 4 mais 6, que vai ser igual a 4 vezes a nossa aceleração. E a aceleração vai ser igual a 2,5 metros por segundo ao quadrado. Muito bem, pessoal. Esses foram os exercícios de hoje, com as soluções e as resoluções. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.